Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir toda essa energia de luz, de paz, de amor. Vamos buscar a sintonia com os guardiões, esses protetores tão queridos que nos auxiliam, buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Nós vamos buscar essa sintonia maior, que possamos termos uma tarde de muito aprendizado, abrindo os nossos corações, expandindo a nossa consciência, que seja uma tarde de paz, fraternidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. A doutrina contextualizada ganha vida e fulgor. A maioridade vem junto com a diversidade. E você anotou por um acaso? Não. Não. Ah, então tá bom. Alguma coisa aqui? Não. Eu marquei uma frase embaixo que diz assim, posso ler? Pode. O sentimento educado, que estabelece novas atitudes, é o traço fundamental da maioridade das ideias espíritas. Então, o que é esse sentimento educado? É isso que a gente está fazendo? Esse Tentando... sentimento. Isso. Né? É compreendendo o seu sentimento e compreendendo o sentimento do outro. É, o que é do outro, o que é meu, o que eu estou sentindo que não é meu, enfim. Era essa minha... Na realidade, aqui a gente tem que só tomar cuidado com o sentido das palavras, né? O sentimento educado não quer dizer aquele que você é polido. O educado Sim. aqui não é De educação, de ser, de entender o que é meu, o que não é. Isso, você ensinar o seu sentimento, né? Isso. Então, assim, se você é impaciente, como que você educa esse sentimento de impaciência? Se tornando paciente, olhando de uma outra forma, trabalhando essa emoção. Quando Para que perceber que você. está saindo dos eixos, voltar, né? Como Leda? Quando perceber que está saindo fora, né, da casinha da irritação, começando a ficar irritada, voltar, prestar atenção, dar uma... Isso, é. Isso. Você vai se educando em relação aos sentimentos, às emoções, né? Então você começa a ganhar essa maioridade. Quando a gente começa a trabalhar dessa forma. Agora, quando a gente souber a educação, né? Não que não tenha que ter, né? É isso aí. A gente tem que ter os dois. Quando a gente souber a educação, aí a gente não está educando sentimentos. No final das contas, a gente tá olhando para fora e não para dentro. Porque esse educar sentimentos tem muito do olhar para dentro, né? Que nem eu dei o exemplo lá da impaciência. Por que eu perco a paciência? Né? Por quê? O que eu espero? O que acontece que a gente começa a ficar irritada, impaciente, né? Que sentimento me move a perder a paciência? Eu acho que assim, cada vez que a gente tem um sentimento, uma emoção que a gente vive, se a gente perguntar se tem algo de negativo, o que acontece conosco, a gente já vai saber qual é a solução que a gente dá. Né? Que é no caso da impaciência. Por que eu perdi a paciência? Por que eu estou impaciente? O que eu quero? E não pode ter o outro na sua resposta, tem que ter você mesmo. Eu estou impaciente por quê? Porque eu não quero passar por isso. Como assim que você não quer? Por que eu não quero? Porque eu não quero. Uma contrariedade qualquer, não é? Às vezes até você caminhando com uma pessoa, ela fala alguma coisa que você
se incomoda com aquilo, se irrita, né? E aí você não fala há nem... assim, que nem assim, e você se irrita por quê? Então, qual foi A o gatilho, resposta né? Qual então, foi eu o falei, gatilho? tem algum gatilho, mas aí eu falei assim, a resposta é tua, é você com você mesmo, Ah, sim, não é, sim, não sim. é o Não é outro com a lá pessoa, que, ela não tem nada a ver com isso. entendeu? Esse é uma forma, essa é a educação dos É sentimentos. Então, educação. eu estou me educando. Eu estou educando esse meu sentir, as minhas emoções, Entendi. né? Entendi. Algo mais? Eu só tenho lá no mais para longe. Eu tenho Tem daqui alguma a... coisa, Sérgio? Eu tenho O o meu é parágrafo... porque a proposta. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, essa pode ir você então, Leda. Pode ler, por favor. Porque a proposta básica deste grupo tem, Desse novo tempo. nesse novo tempo, reside na mudança de atitude. A atitude de amor, como diz Dr. Bezerra, a atitude de amor, como diz Dr. Bezerra. Se nos sensibilizarmos com as ideias, técnicas e novas iniciativas que venham a somar em favor dessa edificação espiritual, sem renovarmos a atitude em relação a elas, nada mais estaremos fazendo que colocar remendo de pano novo em pano Novo. velho, ou vinhos novos em odres antigos, conforme narra Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Estaremos, portanto, iniciando um processo de institucionalização do novo. É isso aí? O que E é aí? institucionalização do novo? O que é É quando, isso? é quando você é quando você não está fazendo, não está se modificando, porque é o sentimento de se modificar. Você tá se modificando porque, por exemplo, aqui nesse caso, a gente leu o livro e falou que tem que modificar as coisas. Então, não está partindo Não de é dentro, coração. está Não é do partindo da coração, mente. É. da cabeça. Ah, tá. É como se fosse uma regra. Eu estou colocando uma regra, ó, agora todo Ó, mundo tem que fazer. agora todo mundo tem que vir aqui e falar, sabe? Mas não Ah, sente que isso é a coisa certa. Então, a direção, ela fica viciada, né? A viciada naquele que estabeleceu a regra. E não no sentimento que leva todo mundo a crescer junto, né? E quando Bezerra de Menezes trouxe a atitude de amor, né? Ele queria que todo mundo parasse e fizesse essa reflexão. Que a gente ganhou conhecimento, a gente desenvolveu em filosofia, mas a gente estava anos-luz de transformação moral e transformação interior. Então ele falava assim, as casas, elas faziam excelentes palestras, mas elas não acolhiam. Ou se acolhiam os assistidos, mas não acolhiam os trabalhadores. Aí assim, aí aquelas que conseguiam acolher, acolhiam os assistidos. Os assistidos eram, né, levados, abraçados, mas os trabalhadores não. E quem são os trabalhadores? São aqueles que também erraram, só que já deram um passinho pequeno, um pouco mais na frente, e que resolveram se colocar para esse trabalho maior. Na realidade, os trabalhadores são os assistidos que já estudaram para poder e dar já o passo, estudaram um pouco mais. mas continuam sendo Mas assistidos, né? continuam sendo assistidos. Sim. Nós continuamos sendo assistidos. Nós não temos essa transformação toda para dizer que a gente consegue ser superior. E aí foi isso que ele falava: se você transformar esses sentimentos, todos estarão se acolhendo, todos estarão se transformando, e aí a gente tem uma possibilidade de evoluirmos. Certo. Porque senão a gente vai continuar desencarnando mal, principalmente aqueles que são trabalhadores. Por quê? Porque vê muito outro, mas não vê a si próprio. E não cuida de si. Entendeu? Por isso que ele falou, né? Aí então, ó, a pergunta ali embaixo, né? Qual a segurança para que isso não ocorra?
da institucionalização. Aí você eu colocou, né? anotei, né? Eu vou pegar só a minha. Nesse parágrafo, prezar as diferenças, ter atitude e diversidade. Aí é o que eu achei mais importante. Quem queira, em qualquer instância, ter bússola exata na mão, estará trilhando o caminho da fascinação pelo que faz e realiza. É a forma mais ardilosa de ação do orgulho. Cada um faça o melhor de si, sem desejar ser modelo para os outros. Para os outros, isso. E cada qual tire do trabalho alheio o melhor para a sua própria experiência, sem querer se tornar uma cópia de ninguém. E é isso que a gente fala a todo momento aqui, né? Nós também estamos trilhando esse caminho que a gente está pregando. Ou seja, nós não somos diferentes de ninguém. Simplesmente nós temos, pela nossa vivência dentro da doutrina, a gente tem uma visão do caminho que precisa seguir. E é isso que a gente passa para vocês. Mas não significa que a gente chegou no final desse caminho, né? E aqui é mais coisa interessante, ó. Cada um faça o melhor de si, sem desejar ser modelo para os outros. Isso. E aí, e cada qual tire do trabalho alheio o melhor para a sua própria experiência, sem querer se tornar uma cópia de ninguém. Uma cópia. Isso. Se quiser se tornar uma cópia, se torne a cópia de Jesus. Porque a gente não consegue ser a cópia do outro, porque a gente não é o outro. Esse é nem o maior problema. O problema é que ser cópia de um outro que também é imperfeito é você trocar um problema por outro, né? 6 por meia dúzia. Você sai dos problemas que você sabe para adquirir problemas que você nem sabe ainda. Nem conhece. Porque assim é aquilo que eu falo. Como que você pode, no meu caso, como que eu posso ser exemplo? Como que vocês podem falar assim? Ah, vamos seguir a Valéria. Vocês me conhecem? Pois é. Ou vocês conhecem uma parte? Conhecemos a parte aqui, né? Sabe, é muito fácil a gente... Como todos nós, né? Como todos nós aqui. A gente conhece esse pedaço da gente que está aqui, que conversa aqui. Esse pedaço que a gente conhece. Não conhece de todos. É muito fácil a gente se maravilhar com aquela pessoa que fala bonito, que traz propostas boas para a gente, né? Mas daí querer se tornar a pessoa, a gente não sabe as dificuldades que aquela pessoa passa para ela ter chegado naquela conclusão. Quais são os a gente não consegue fazer isso, porque a gente não está dentro da pessoa. É isso aí. Então, aí assim, a gente não sente, a gente não sabe qual é a vibração. Então, como assim, que ela chegou até aí, como é que ela trilhou o caminho, tudo isso, a gente só não sabe. É isso aí. E aí, assim, e Jesus? Tudo que Jesus fez estava certo. Não tem nada, nos 33 anos que ele passou encarnado, que estava errado. Ele nunca gritou, ele nunca se alterou. Perdeu a paciência. Nunca perdeu a paciência. Sempre olhou aquele que nem assim, olhava Judas, né? Conseguia ver o seu lado bom, olhava Pedro, com a sua dificuldade, olhava João, ele sempre viu o lado bom das pessoas. Sempre, sempre, sempre. E ele sabia que aquilo que faltava, uma hora ia chegar. E nós, né? A gente sempre olha o lado pobres ruim mortais. que é o avesso de Jesus. A gente sempre viu o lado sombra, né? Porque o lado sombra chama muita atenção. Já E muitas vezes vai sentir a felicidade de apontar esse lado sombra, né? Pro outro. Ó, continuando o parágrafo, então. Eu marquei nesse parágrafo também. Você vai ler todo? Isso. Vou terminar de ler. A palavra originalidade é fundamental nesse processo de edificação do novo. Cada grupo ou pessoa, encontrando sua própria caminhada, ouvindo a voz do seu coração, descobrindo sua missão pessoal e grupal. Prezar as diferenças significa valorizar o serviço de outrem, compreender pelas fontes do coração
que todas as vivências são ricas de aprendizado e elevação. Abandonar a disputa insana pelo certo e errado. Ou seja, é aquilo que a gente falou ontem no acolhimento de amor, né? Ó, É, está lá para trocar experiência. Porque trocando exatamente. experiência e cada um falando da sua própria vivência, a gente ajuda o outro a se compreender melhor, a verificar melhor as coisas, né? Então, a cada grupo ou pessoa encontrando sua própria caminhada, ouvindo, ouvindo a voz do seu coração, descobrindo sua missão pessoal e grupal. É isso que a gente precisa fazer. Porque senão, se a gente ficar mirando no outro, a gente continua estacionado, né? Abandonar É. a disputa Por mais que a insana gente, por pelo mais que a certo e gente ache que errado. essa pessoa, por mais que a gente ache que essa pessoa é modelo e que esteja certa, a gente não pode querer ser espelho, copiar. A gente É, pode, algumas coisas, a gente achar bom, outras, não é? Aí, o que está assim, escrito na frase anterior ali, né? E cada qual É, tire do trabalho alheio o melhor para a sua própria experiência, sem querer se tornar uma cópia de ninguém. É aquilo que isso. for bom você pega, e aquilo que não for legal você não pega. E assim, Muito bem, eu anotei o próximo parágrafo também. então vamos cada lá. qual. Qual Qual de de nós, nós? nessa seara espírita, pode com certeza apontar o rumo certo para a vida de quem quer que seja? O próprio Pai Criador estabeleceu o livre-arbítrio, porque seria uma loucura querer interferir na intimidade consciencial de seus filhos. É por isso que a gente fala sempre, cada um precisa fazer a sua parte. É, Cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa encontrar o seu próprio caminho. Porque assim, né? Quando eu penso nisso e tento fazer uma imagem na minha mente de como é que é isso, é o seguinte: imagina um campo imenso de pessoas, um campo imenso de pessoas, um campo imenso vazio. Aí cada pessoa está num ponto desse campo. Isso significa o seguinte, que para você atingir o mesmo objetivo, cada um vai fazer um caminho diferente. Porque somente aqueles que estiverem no mesmo lugar vão seguir um caminho só. Mas todos os outros, cada um vai fazer um caminho diferente, porque cada um está num lugar diferente. Então, como cada que a um gente trilha. quer pegar o caminho do outro para nós? Não é verdade? Não, e fazer o outro pegar o nosso caminho, Da mesma forma, é ser isso aí. espelho para a pessoa e falar: ah, não, faça isso, faça aquilo. É isso aí. Ó, e aí, assim, olha, gente, é, esse é a grande dificuldade que a gente às vezes tem na assistência espiritual. Por que a gente fala para o assistido? Ó, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um Uhum. fazer. Mas tem assistido que vai compreender isso. E tem assistido que não vai compreender. E vai chegar e vai falar assim: ó, não está acontecendo nada. Ó, eu tô sentindo ainda pior. E se você for perguntar para ele, você está fazendo evangelho, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo? Não. Mas ele vai virar para você e vai perguntar assim: e o que você está fazendo por mim? É, acha Na que, acha que realidade, é, a resposta às vezes é simples. O que nós estamos fazendo, nós estamos limpando você, por isso que você está se sentindo pior, porque você estava acostumado com as energias mais densas. Você vivia com espíritos que lhe traziam energias mais densas. E aí, quando perde essa base, porque essa limpeza afasta os espíritos Mais mais densos, densos? a pessoa se sente mal, mas ela precisa fazer a parte dela. Ela precisa mudar de nível vibratório, né? E senão não aí, adianta nada. De passado um tempo vai voltar tudo, não é? É, e aí onde que ele fala? O livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é tão difícil muitas vezes as pessoas entenderem. Tanto nós, como colaboradores, como trabalhadores, como aqueles que estão estudando, como aqueles que estão iniciando, querendo uma assistência, ou às vezes nem querem assistência. Simplesmente eles querem uma varinha de condão que resolva o problema. É. e aí, e aí o que acaba acontecendo muitas vezes
é que aquela pessoa que quer ajudar fica fazendo um monte de coisa por essa outra pessoa. Ela nunca vai sair do buraco que está. Sai do lugar. Porque cada um vai sair na hora que achar que tem que sair, gente. E Cada um tem que muitas caminhar vezes. por si, né? Cada um, E você pode me falar, olha, você está precisando disso assim, assim, assim. Mas se eu não for atrás fazer, é isso aí. E lembra daquilo que a gente estava falando do acolhimento, do acolher? O que é acolher? Muitas vezes é só ouvir a pessoa se a pessoa quiser falar, ah, né? Mas nem sempre significa acolher a gente chegar com uma ideia mirabolante para a pessoa fazer. para a pessoa fazer, E a gente acha que aquilo vai ser bom para ela. entendeu? Porque aí a gente está interferindo no livre-arbítrio. É uma ideia mirabolante, entendeu? Por mais que seja com bom coração, com boa intenção, com amorosidade. A pessoa perguntou, Não pode interferir, né? Não pode interferir, não pode. Olha, faz assim. Você pode sugerir, pode falar, olha, tem isso, tem aquilo outro. E a pessoa vai fazer o que quer. então, Leda, eu acho que assim, nem sugerir. Porque se fosse sugerir, ela pediria. A hora que você sugere, você está falando assim, ó, você que está nesse teu lugar do campo aí, vem pro meu lugar aqui, porque assim é o jeito que Não, eu acho que não, deve ser não, feito. mas não sugerir uma coisa só. Não, não. Quando eu falei sugerir, falei dar opções, entendeu? A E a aí a única, pessoa, acho que, no meu ponto de vista, a única opção que a sim. gente pode dar para a pessoa é leia o Evangelho. Ah, entendi. Vou te dar um É, exemplo, Leda. Vou te dar um exemplo. Na segunda vez que eu tive câncer, as pessoas vieram para mim e falaram assim: ó, será que não está na hora de abandonar esse tratamento tradicional e buscar um tratamento intermediário? hum, E aí eu falei que não. Eu só tenho, Valéria, faço. Eu ainda expliquei para a pessoa. Eu, Valéria, faço uma opção de 2 tratamentos: o meu tradicional, com médicos tomando espiritual. medicação, e o espiritual. É. Aí, quando veio a terceira vez, agora, algumas pessoas entraram em contato, não comigo, mas com o Sérgio, tentando assim, tira desse hospital, leva para outro hospital, faz isso, faz aquilo outro, faz uma, sabe, corre, faz não sei o quê. E ele agradeceu com todo carinho, né? Agradeceu a preocupação. Só que assim, a gente continua no mesmo local. Sim, Então, assim, as pessoas que estão de fora, aí é onde que eu falo que assim, são ideias mirabolantes no sentido assim. A pessoa quer ajudar, tá com boa Intenção. intenção, tem a amorosidade, tem tudo. Mas conhece um pedaço, não está é. vivendo Não no está todo, não tá dentro da gente, é verdade. não está vivendo num todo. Então, assim, naquele, né, aquele ímpeto, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai lá e fala. É. E aí, se a gente não tá bem, se a gente não tem os pezinhos no chão, é onde a gente se perde. Porque começa a vir um monte de ideias. É. Ideias todos nós temos. É por isso que no acolhimento de amor, a gente trabalha muito fazendo perguntas, né? Sim, Por quê? Porque quem tem que ter a resposta é a pessoa, não sou é a eu. pessoa. Porque cada um vai ter a sua, né? É. Vamos lá? Então, Notei, a última coisa que eu notei nesse capítulo é o parágrafo que começa assim: infelizmente. uhum, Alguém anotou alguma coisa antes? também. É, Você essa anotou o quê, sim. Leda Maria? Esse também, mas eu também marquei o anterior, eu marquei tudo, até o Ah, tá final bom. do Infelizmente. Os Eu leio. homens espíritas, os Os homens homens espíritas. espíritas estão sendo. Você quer ler? Pode ler. Não, pode ler, por favor, leia. Os homens espíritas estão sendo convocados às mais amplas verdades.
O espiritismo apenas começou seu processo revelador na Terra. Muito pouco foi dito, apesar da importância do que se enviou à humanidade sobre a vida imortal. Determinar limites de pureza aos princípios já revelados é tentar deter uma espiral inviolável na qual a verdade, a cada volta nessa espiral, toma conotação amplamente variável e mais profundas. Infelizmente, observa-se que nossa velha tendência arrogante fez, em nossa mente de discípulos espíritas, com que os princípios doutrinários não passassem de bases religiosas que enaltecem nossa cultura, nossa soberba, com a qual procuramos importância pessoal. Pouquíssimos fizeram da cultura espírita um projeto de libertação da consciência. Consciencial aqui. Certo? Aí, A mesma libertação coisa. da. Mesma coisa. Na verdade, o resumo disso é pouquíssimos fizeram da cultura espírita um projeto de liberação consciencial. Libertação consciencial. Isso. O que significa isso? É que as pessoas usam conhecimento, boa parte, né, das pessoas utilizam o conhecimento espírita mais para mostrar que sabe do que para fazer a transformação que aquele ensinamento Pessoal. está pedindo. É. Né? Então, o que acontece? Não, fala, recita os trechos do Evangelho na ponta da língua, tem as passagens dos livros, sabe as perguntas do livro dos Espíritos de cor e salteado, mas pouco aplica daquilo para a sua transformação pessoal. Sim. Então, esse negócio que a gente precisa evitar que aconteça. Que tudo que a gente vem aprendendo se transforme em conhecimento da mente e não o conhecimento do coração. A gente tem que transferir da mente para o coração. Na verdade, o ideal seria que a gente já escutasse com o coração, né? E não com o nosso pensamento. Mas tudo precisa passar pelo crivo da nossa razão para se transformar em verdade para nós. Né? É assim que eu vejo, pelo menos. Certo. Nós terminamos esse capítulo. Terminamos o capítulo 12. Oh. Semana que vem. Semana não, Nossa, amanhã. sábado, amanhã. Sábado. Sábado. Não, é sábado, não é Então, amanhã. Eu tô mais sábado nós vamos começar o capítulo 13. Nos bastidores 13. das atitudes.